Fala, meus amigos! No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a empresa Irani, por que ela é tão famosa na nossa bolsa de valores. Vou mostrar como que eles ganham dinheiro, por que é uma empresa tão perene, tão segura para se investir. Vou mostrar também os resultados do segundo TRI de 2025 e mostrar por que eu invisto na Irani. Então, se você quiser saber sobre dividendos da Irani, crescimento, fica aqui comigo nesse vídeo. Bom, então vamos entender o que gera receita, o que gera lucro para a Irani. É uma empresa com mais de 8 décadas de experiência, eles têm mais de 60 prêmios ambientais em níveis regional e nacional, 2.000 pessoas trabalham na empresa, um volume de negociação bem aceitável, 317 mil toneladas de papel para embalagens, mais de 90 mil acionistas, muitos PFs aqui, e uma receita líquida de 1,7 bilhão no segundo TRI de 25. Então, o que dá dinheiro para Irani? A gente consegue ver aqui que são embalagens sustentáveis, ou seja, papelão ondulado, representando 61% da receita líquida, e 38% de papel para embalagem sustentável, que é papel aqui, nesse caso diferente de papelão ondulado. 1% com a venda de toras de madeira e arrendamento para extração de resinas. Então a gente consegue ver aqui que o foco da Irani, diferente de Suzano, diferente de Klabin, está em embalagens de papelão ondulado e embalagens de papel. Quando vemos aqui a questão do setor, a gente consegue ver que ela está muito exposta à indústria de alimentos no Brasil, que movimenta mais de 1 trilhão no ano. Então, se nós compararmos aqui a evolução da indústria de alimentos e a participação de alimentos no PIB brasileiro, a gente consegue ver que sempre está numa crescente e ela fica sempre andando aqui, nunca decrescente, porque é algo muito básico. E se nós formos comparar aqui com relação à questão do crescimento dessa demanda pela Irani, a gente consegue ver que anualmente tem um crescimento na casa dos 10% nessa média aqui. Então você consegue ver que em todos os anos apresenta um crescimento mesmo em momentos de crise, em 2015, em 2014, em 2020 também. Então é um setor aqui muito perene, muito tranquilo disso, e a Irani tem uma participação de vendas por segmento de 74% no ramo alimentício e 26% em outros. Eles destacam um ponto que é um segmento tipicamente resiliente e períodos turbulentos, que a gente conseguiu ver aqui em 2020, 15, 2014, e tem um forte crescimento das agroindústrias brasileiras, ou seja, você também aqui está com um pezinho no agro quando você está colocando seu dinheiro na Irani. Quando a gente vai para os resultados do segundo TRI de 2025, a gente consegue ver que teve uma receita operacional líquida de 413 mil, um EBITDA ajustado de 127 milhões, um lucro líquido de 112 milhões e uma margem EBITDA ajustada de 30,8%. Isso daí dá para a gente um ROIC de 11,8% e um custo de dívida depois de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido de 8,2% ao ano, e com relação à dívida líquida EBITDA ajustada está na faixa dos 2,3%. Ou seja, é uma dívida que está um pouquinho alta, porém é plenamente controlável isso daqui para a Irani. Com relação à receita líquida e o EBITDA ajustado e a sua margem, a gente consegue ver que em relação ao segundo TRI de 24 houve 11,6% de aumento na receita líquida e 6,8% no EBITDA, que é um reflexo da melhora dos preços dos segmentos de embalagem e papéis. Então a gente consegue ver que teve um salto de 370 milhões para, aqui no segundo TRI de 2025, para 413 milhões. Já com relação à questão do EBITDA ajustado, a gente também consegue ver um salto comparando o segundo TRI de 24 com o segundo TRI de 25 e um decréscimo aqui no primeiro TRI de 25 frente ao segundo TRI de 25. Com relação ao lucro líquido, eles destacam aqui que teve um aumento de 168,5% no lucro líquido em comparação ao segundo TRI de 2024, por conta de um efeito não recorrente de créditos tributários de IPI e também da maior variação do preço justo dos ativos biológicos. Então, eles explicam aqui esse não recorrente dos créditos tributários de IPI, que está aqui em cinza na apresentação, e se a gente for comparar aqui com relação à questão do recorrente, teve um ponto bem interessante aqui também
na empresa. Então você olha, consegue ver que como a empresa com uma estratégia tributária teve um incremento bem expressivo no seu lucro líquido em comparação ao segundo tri do ano anterior. Já com relação à questão do segmento de embalagens sustentáveis de papelão ondulado, eles falam que teve uma redução no volume de embalagens sustentáveis em relação ao segundo tri de 24, por conta da retração da demanda em nível nacional, ou seja, o volume de vendas caiu um pouco aqui em menos 1,2%, e quando a gente vai ver aqui com relação aos 1.000 metros quadrados, também teve uma reduçãozinha bem significativa aqui para a empresa. Ou seja, o volume de vendas caiu um pouco, mas nada que gere um alarme para a empresa. Um outro ponto, o preço médio por tonelada aumentou 13,4% em comparação ao segundo tri de 24 pelos reajustes realizados no período. Então a gente consegue ver aqui que saiu de 5.345 para 6.063, o que dá um acréscimo de 13,4% de reajuste. Isso daqui é bem significativo para a Irani, já que ela consegue repassar esse preço e conseguiu repassar esse preço nesse segmento aqui. Então, num quadro geral, na questão das embalagens sustentáveis de papel, eles destacam que teve uma leve retração nas vendas, mas já que teve um aumento dos preços médios, reflexo da otimização das margens comerciais, a empresa conseguiu aqui um volume de vendas total um pouco menor trimestre contra trimestre, porém os preços aumentaram um pouco e o preço médio de rígidas também aumentou significativamente, ou seja, a empresa já tem uma margem muito boa e mesmo com esse volume mais fraco, ela conseguiu rentabilizar muito bem. Com relação ao preço das aparas, eles destacam aqui também que teve um acréscimo bem significativo na evolução do preço, então saltou de 740 no segundo tri de 24 para 1.270 no segundo tri de 25, um salto de 71% ano contra ano, e trimestre contra trimestre saltou aqui 16,5%. Então, esse daqui é um ponto bem significativo se a gente for levar em consideração o ramo de aparas, que também realiza uma margem bem interessante para a empresa. Quando a gente vai olhar por dívida, a alavancagem foi de 2,3 vezes no segundo TRI e segue em linha com os parâmetros estabelecidos na política de gestão financeira da empresa, porém a gente consegue ver que a dívida da empresa só tem aumentado ano após ano. Isso daqui pode trazer um ponto de inflexão, um ponto de desequilíbrio. Eu particularmente acho que 2,3 de dívida para ela é realmente bastante elevado, porém ela está em plena gestão aqui com os parâmetros estabelecidos. E o custo médio da dívida é de 12,4% ao ano, equivalente a 100% do CDI. Então, apesar de ter uma dívida controlada, não é uma dívida cara, que isso daqui é muito bom também para a empresa. Um ponto que eu gosto muito aqui da Irani é o ROIC dela, que é um bom ROIC, eu acredito que seja um ótimo ROIC, que saltou de 16,1 em 2019 e teve uma retração aqui em 2020, um acréscimo em 2021, e ele está caindo aqui ano após ano e chegou a 11,8 em 2025. Ou seja, ele teve um acréscimo frente aos anos anteriores, porém a gente consegue ver que a empresa saiu de 23, 24 de ROIC para 11,8. Isso daí pode, de fato, gerar alguma questão aqui com relação à dívida que ela está empenhando, que ela está trazendo para ela. Com relação aos investimentos, a Irani investiu pesado nos últimos anos e já já ela vai começar a colher os frutos. Então a gente vê aqui na plataforma Gaia, que tem Gaia 1, vai até a Gaia 11 e basicamente está tudo entregue. Então Gaia 1 entregue, Gaia 2 entregue, Gaia 3 entregue, Gaia 4 aqui eles estão em atualização, também o Gaia 5, e só está faltando aqui para concluir o Gaia 10 e também o Gaia 11, que é uma reforma, e esse Gaia 10 aqui é uma nova impressora para realizar também mais a operação. Ou seja, isso daqui é um investimento que vai trazer um retorno muito bom para a Irani no médio a longo prazo. Outro ponto bem interessante da Irani é que ela está recomprando as suas ações e o programa de recompra de ações de 2024 está praticamente concluído, de 82,5% do que ela se comprometeu a comprar.
Isso daqui é muito bom porque você fica mais representativo na empresa se ela recompra as suas ações e queima em tesouraria. Isso daí vai aumentar a sua participação na empresa e pode significar também se os próprios investidores compram ela e os próprios diretores realizam essa aquisição, pode significar que a empresa está barata. Também outro jeito de remunerar o acionista é com relação ao pagamento de proventos e atualmente o dividend yield dela está um pouco superior do que 7,82 e nos últimos 12 meses eles distribuíram 0,66 por ação, que dá 7,82 na cotação aqui da apresentação dos resultados. Quando a gente vai ver para o gráfico de cotação versus o lucro da Irani, a gente consegue ver que tem uma boca de jacaré aqui. Por quê? Porque a cotação caiu bastante e o lucro se manteve estável durante muito tempo e agora teve um aumento bem significativo. Então, se a gente for olhar por esse gráfico, a Irani estaria sim barata, porque tem esse aumento aqui que pode acontecer, esse descolamento entre cotação segue lucro, e no longo prazo sempre vai acontecer da cotação acompanhar o lucro da empresa. Quando nós vamos comparar com os seus pares, eu não acho que é uma comparação 100% legítima, porque a Klabin opera bem vertical, a Suzano é praticamente celulose e a Irani é a questão também de papel e embalagens, porém é uma comparação que a gente tem que fazer. Se a gente for olhar nos gráficos de longo prazo, aqui tem 10 anos, a gente consegue ver que a Klabin performou muito mal frente às outras, a Suzano conseguiu performar muito bem e a Irani foi a top 1 do setor, performando aqui 162% de valorização sem incluir os dividendos. Quando a gente vai para preço teto, a Irani nos últimos 12 meses pagou 0,72 centavos, então para a gente chegar no preço teto dela, é só você pegar esse valor, dividir por 6% e daria um preço teto de 12,15%, ou seja, ela teria uma apreciação aqui de mais ou menos uns 25% frente à cotação atual, porém, eu gosto da Irani na faixa de preço que ela trabalhava ali nos R$ 8,00, ali nos R$ 7,90, e essa seria a faixa de preço que eu julgaria ideal para ela, porque você vai estar comprando muito bem. Porém, nada nesse vídeo é recomendação de investimento de nenhum dos ativos aqui citados. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, que você assista os outros vídeos. Esse vídeo da BB Seguridade está bem interessante. A questão do cálculo do preço teto nesse daqui também está muito bom. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.